Queridos, abre comigo sua Bíblia em 1 Reis 17:17. Foi exatamente nesse texto que nós paramos a semana passada, debaixo de um mover incrível de Deus. Quando eu comecei a orar sobre este assunto, na semana passada, quando eu comecei a orar por isto na semana passada, e o meu coração começou a queimar de muita gente que precisava ter liberdade. Antes da gente ir para o texto, olhe para mim. Pode tirar o texto, a gente volta já. Olha aqui para mim, está aberto? Fica aí. Semana passada estávamos falando sobre isso, e o final nós ministramos sobre essa libertação. Essa libertação de pessoas que muitas vezes ficam voltando ao passado. E que muitas vezes ela não volta, mas Satanás cria meios para ela voltar. Estão comigo? E quando nós começamos a orar por isso, já na semana anterior eu falei, uau, essa é a palavra domingo para a gente fechar. E aí isso queimou no meu coração. E quando chegou no domingo, a gente chegou e tocou nisso, mas eu tinha mais para entregar e eu quero entregar para vocês. E aí a gente passou a semana inteira convidando vocês para vir aqui e a gente junto desfazer uma grande mentira. Talvez a maior mentira do mundo. Vou te falar algumas coisas, se você quiser anotar, anote. A gente precisa corrigir a imagem que temos de Deus. Porque nem sempre a imagem que temos de Deus foi passada de maneira correta. A gente precisa buscar uma visão que não esteja adoecida, uma visão que não esteja inflamada pela alma. A gente precisa tirar a distorção do caráter de Deus. As pessoas distorceram o caráter de Deus, e isso é uma estratégia velha da serpente. Lembra quando a serpente aborda Eva, ainda no livro de Gênesis, capítulo de número 3? O que é que Deus disse, hein? É que Deus não quer que você saiba de tudo, é que Deus não quer que você vá bem. Distorceu o caráter de Deus. Às vezes, meus amados, isso é até a autoridade religiosa. Para dominar a pessoa, coloca jugo, coloca peso. Então eles começam a dizer, tem coisa aí, hein? Tem coisa aí, hein? E aí a pessoa vai trazendo sobre ela uma carga, que ela não consegue mais se relacionar bem com Deus. Porque a sua relação está baseada no medo e na condenação, porque ela deve ter alguma coisa para pagar ainda. Quem está comigo? E aí eles levam você ao seguinte, vamos fazer uma lista. Vamos fazer uma confissão. Vem cá e vamos fazer um checklist, para ver se a gente encontra onde é que este mal entrou na sua vida. E aí levam as pessoas a voltarem aos seus erros, voltarem aos seus passados, como se a cruz não tivesse o poder definitivo de libertá-las. E vão tomando a mente da pessoa e criando um ambiente de tanto terror e pavor, que as pessoas não conseguem mais levantar a cabeça diante de Deus. E eu quero te lembrar que quando a gente vai lendo a Bíblia, sempre quando Deus encontra alguém prostrado, a palavra dele é: levanta-te porque eu vou falar com você, levanta-te porque eu vou ministrar o seu coração. Sabe, existe um Deus que não quer que você se aproxime dele de cabeça baixa, mas existe um Deus que quando você chega de cabeça baixa, ele põe a mão no teu queixo, levanta o teu rosto e diz: filho, diz filha. Porque Deus não nos trata pelo que fizemos, mas Deus nos trata pelo que somos. Ele trata o que fizemos, Ele vai tratar o que fizemos, mas Ele não vai nos tratar pelo que fizemos. Ele continua nos chamando de filho e filha. Posso ouvir um amém? Introduzindo isso, observe comigo uma sequência de textos que eu quero que você leia e a gente vai reforçar esse ponto. 1 Reis 17:17. A gente vai bem rápido, um texto após o outro, tá bom? Vamos lá. 1 Reis 17:17. Aquela mulher que a gente viu a semana passada. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando e finalmente parou de respirar. Verso 18. E a mulher reclamou a Elias:
Que foi que eu te fiz? Percebe a culpa aqui, ó. Que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Vamos já para o próximo texto. Olha aqui. A mulher diz o quê? Deus te mandou aqui para matar meu filho? Observe esse outro texto em Êxodo capítulo de número 20, verso 19. Eu vou ler para vocês, acompanha na tela para a gente ganhar um tempo precioso. E disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que não fale conosco Deus, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. O que eles disseram? Não queremos que Deus fale conosco. Fala você com Deus e de Deus você fala com a gente. E Moisés diz o quê? Não tenham medo. Deus veio para prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu como? Como? Anote essa palavra, distância. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés fez o quê? Note coloque essa palavra, distância, e aproximou-se. E aí a Bíblia diz o seguinte, terminando: aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, verso de número 10. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 3, verso de número 10. Exclamou então o rei de Israel: e agora? Será que o Senhor ajuntou a nós, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe? Olhe para mim. A gente leu 3 textos rápidos, e eu não parei nos textos justamente porque eu quero apontar uma coisa para você. Percebe que é comum pessoas serem visitadas por um espírito de acusação e impedi-las de perceber a beleza do cuidado de Deus. Aquela mulher tem o profeta na casa dela, que trouxe pão, que trouxe um milagre. Aquela mulher tem o profeta na casa dela, que vai orar pelo filho dela, e o que ela diz? Deus te trouxe aqui para trazer morte. Deus te trouxe aqui para destruir a minha vida. Deus te trouxe aqui para me condenar porque eu pequei. A casa dela estava sendo a casa mais abençoada da vizinhança. A casa dela estava sendo a casa onde Deus estava operando um milagre por dia. Sabe o que é um milagre por dia? Eu não sei o que é um milagre por dia. Aquela mulher sabia o que é um milagre por dia. E ela diz o quê? Deus te mandou aqui para me condenar. Deus te mandou aqui para me amaldiçoar. Deus te mandou aqui para cobrar de mim. Quando Deus tinha mandado ele lá para fazer justamente o contrário. É o medo que tem governado muita gente. E eu oro aqui hoje para que esse espírito de medo comece a ser quebrado. É o que está acontecendo lá no Êxodo. A Bíblia diz que o povo olhou e viu aquilo tudo e falou assim: nós não queremos chegar perto de Deus porque a gente tem medo de Deus. Faz o seguinte, Moisés, vai você, ouve Deus falar, e aí você ouve Deus falar, e você volta aqui e você conta para nós o que você ouviu de Deus. Fale Deus com você, mas não fale Deus com a gente. Mas o que aconteceu? Que eles foram se afastando, enquanto Moisés foi se aproximando. E o que eu quero te dizer é que o medo tem afastado muita gente de uma vida íntima com Deus. Às vezes você está vivendo cobrado pelo pecado. Às vezes você está vivendo acusado, e você diz: eu não posso chegar, eu não posso fazer. E Deus está dizendo: vem para esta nuvem escura, aonde eu estou, para um encontro contigo. Olha esse texto. Os reis estão marchando no meio de um deserto, indo para uma batalha. E este rei está dizendo o seguinte: Deus trouxe a gente aqui para acabar com a gente. Deus trouxe a gente aqui para matar a gente. Irmãos, eu não li a história toda, mas eu só estou querendo mostrar isso para você. No final, Deus dá a vitória para eles. E quando Deus dá água para eles, ele diz assim: isso ainda é pouco. O que Deus está dizendo? Eu vou dar o que vocês precisavam e vou dar o que vocês não imaginavam. Mas ele achava no começo que Deus estava ali querendo matá-lo. O que eu percebo é que muita gente não percebeu quem é Deus ainda.
não entende Deus, e por isso está vivendo uma vida limitada, porque tem uma visão errada de Deus. Isso é uma mentira. Vou lhe mostrar. Mateus capítulo de número 25, pegue sua Bíblia e abra lá. Em Mateus 25, o verso é o de número 24. Observe comigo. Marque isso na sua Bíblia. É um texto muito conhecido, a parábola dos talentos. Mas eu quero olhar sobre um outro prisma com você agora. Olha na tela aqui, ó. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Põe o 25. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Olha para mim. Olha como uma vida sob o medo é limitante. Lembra da parábola? 5 talentos, 2 talentos, 1 talento. 5 talentos vai, ganha outros 5, 2 talentos vai, ganha outros 2. Vem o que ganha 1 talento e diz assim: eu sei que o Senhor é severo demais. Eu sei que o Senhor é terrível. Eu sei que o Senhor, se não fizer a sua vontade, se vacilar com o Senhor, eu estou acabado. E aí o que ele faz? Cava um buraco, enterra o talento, porque ele não é governado pelo zelo, ele é governado pelo medo. Não diga que eu disse o que eu não disse. Eu não disse que a gente não deve ser zeloso com as coisas de Deus. Eu não sei o que Deus te deu, e eu acho que você deve ter zelo com isso. Mas o que eu estou dizendo para você é que quem vive sob o medo, geralmente são aqueles que sempre gostam de... Como falar, papai? Sabe aquele irmão que é mais santo que todo mundo? O talento está enterrado, mas ele é mais santo que todo mundo. Ele tem uma visão de Deus mais perfeita que todos. O talento está enterrado. Não está pregando, não está ministrando, não está servindo na igreja. Ele sempre tem um porquê para analisar. Por quê? Porque é governado pelo medo e não pelo zelo. É sempre quem está correndo está errado. É ele que está parado que está certo. Por quê? Porque a mente dele não encontrou com a verdadeira liberdade que Cristo traz. Porque a mente dele não encontrou com a verdadeira liberdade que o Evangelho cria. Porque a mente dele ainda é conduzida pelo medo e não pelo zelo. Eu tenho muito zelo com o ministério que Deus me deu, mas eu não tenho medo nenhum. Eu falo o que eu falo porque eu não tenho medo. Eu prego, corro, faço isso, aquilo porque eu não tenho medo. Eu tenho zelo, e a gente precisa tirar essa mentalidade de medo e cultivar uma mentalidade de zelo. Seja zeloso, mas não seja medroso. Porque este homem está dizendo: Deus é mau, Deus condena, Deus julga, Deus... E Deus vai fazer isso. Mas nem aqui, nem agora. Então, meus irmãos, a Bíblia diz: quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Eu sei que Deus condena, mas Deus não condena outra coisa que não seja a incredulidade. Jesus disse uma vez que foi surpreendido. E surpreendido pelo quê? Pela fé. E Jesus disse outra vez que não suportava mais. E porque ele não suportava a incredulidade. Jesus é atraído pela fé e é repelido pela incredulidade. Ele se agrada da fé e ele desagrada da incredulidade. O que nós precisamos hoje é crer certo. O que nós precisamos hoje é crer correto. Então o que acontece com aquele homem é o seguinte: existe uma mentira na cabeça dele, como daqueles outros que a gente leu. Qual a mentira? Não, mas se eu mexer com esse talento, e pode ser que o negócio não saia tão bem feito. Não,
Aqueles loucos lá, aqueles loucos que estão ali, olha lá, recebeu 5 talentos, em vez de ficar contente com 5 talentos, não, quer alcançar 10, olha lá. É uma visão, deve ter assistido o culto de pregador de prosperidade, porque recebeu 5 talentos e disse que vai dobrar, é visão dobrada, é porção dobrada, olha lá, recebeu 2, uma mais que eu, nem é tanto assim, uma mais que eu, mas olha lá, correndo igual um maluco, para multiplicar, para aumentar. Eu não, eu tenho, o meu Senhor é severo, o meu Senhor, Ele colhe onde não planta, Ele ajunta onde não... O meu Senhor, Ele é duro na queda. Eu vou fazer o seguinte, para não ter perigo de errar, eu vou cavar e vou enfiar isso dentro da terra. Porque, irmão, é muito fácil não ter erros quando não se faz nada. Aprendi com o meu sogro que está sentadinho ali. Ele sempre falava para mim: crente que não trabalha, dá trabalho. Qual é a mentira que está na mente daquele homem? Meu senhor, eu tenho muito medo do meu senhor. Está aqui, senhor, eu sei que o senhor o senhor é mau, hein? O senhor é mau, porque o senhor... E o que ele está dizendo? Para mim e para você. Que às vezes a nossa mente está dominada por um espírito que limita a nossa vida. Porque a gente acha que a qualquer hora Deus vai mandar fogo do céu e queimar a gente. Outro dia encontrei com um rapaz no aeroporto, um amigo meu. E a gente era um aeroporto que a gente estava fazendo conexão. Eu ia para um outro lugar, ele ia para o outro. E descemos ali, encontramos no saguão ali de embarque. E aí ele falou assim: rapaz, passou uma turbulência enquanto eu estava voando. Eu falei, e aí? Ele falou, eu já comecei a orar, né, para botar minha vida em dia diante de Deus. Comecei a orar, e eu fiquei olhando assim, falei, oh. Aí virei para o outro assim, falei, como é bom, né, a gente ter certeza da salvação. Porque já pensou viver igual esse miserável aqui? O avião dá uma chacoalhada. Ai, Deus vai me levar agora, vai cair. Ai, Deus, eu parei em fila dupla na frente da escola da criança. Deus! Apesar que eu acho que quem para em fila dupla na frente da escola... A Érica já falou assim... Porque o príncipe não pode dar 2 passinhos na calçada. Aí o cara começa a orar e dizer, e o Espírito Santo, e eu falei assim, se chacoalhar o avião, eu vou dar glória, irmão. Porque é com emoção, e eu nem precisei pagar mais. Você está entendendo? Que não é para a gente viver uma vida de medo, de insegurança, porque isso é uma mentira que colocaram na cabeça da gente. Isso é um espírito de engano, que sempre está querendo fazer você voltar para os teus erros, sempre está querendo você voltar para os teus pecados, sempre está querendo fazer você voltar para a tua culpa, e Deus te libertou dessa culpa, Deus te libertou da condenação, porque se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, e agora tudo é novo, e nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais pela carne, mas andam pelo Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é Espírito é Espírito. Então, meu irmão, se liberta desta culpa, saia deste medo, porque Deus é bom. Mas eu não sei, né? E aí é uma cultura de medo, que vai entrando na cabeça da pessoa, e aí ela não consegue viver, e os talentos vão ficando enterrados, e a vida vai ficando encruada, e tudo vai ficando limitado. Observe comigo, Tiago capítulo de número 1, verso de número 16. Leia comigo, toda a igreja, vamos lá? Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Para aí. Volta. Como é que é? Vamos ler?
Meus amados irmãos, não se deixem. Destaca a palavra enganar, engano. Quem é o mestre do engano? Quem é o criador da mentira? Não se deixe enganar. Agora, qual engano Tiago vai desfazer na sequência? Presta atenção. Tinha muitos enganos que ele podia desfazer, sim ou não? Não se deixe. 17. Vamos ler? Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Vamos ler de novo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, todo bom presente, toda coisa boa, vem da onde? Vem da onde? Vem do alto. De quem? Do Pai das? Mas pode ser que um dia ele acorda mal-humorado. Irmãos, não se deixe enganar. Tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é perfeito vem de Deus. Tudo que é agradável vem de Deus. Tudo que lhe é favorável vem de Deus. Não se deixe enganar. Eu disse uma palavra aqui no domingo passado. Deus não é diabo. Deus não é diabo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é bom, vem do alto, vem do Pai das luzes para mim e para você. De Deus vem o que é bom. Ainda que esse bom venha de alguma maneira disfarçado, ainda que este bom venha de alguma maneira que a gente não entenda, mas pode acreditar, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Vou te dar um exemplo, Gênesis 50. Verso de número 20, põe para mim aí na tela, olha isso aqui que lindo. José está com os seus irmãos, depois da morte de Jacó. E os irmãos de José estão vivendo como? Com a mente na culpa. Papai morreu, e agora que papai morreu, José vai lembrar o que a gente fez no passado. A gente jogou ele no buraco, a gente vendeu ele como escravo. Aqueles homens estão sendo cuidados por José há anos. Há anos que José está dando casa, comida, faculdade para os filhos deles. José cuidou da sobrinhada toda. Há anos. Mas aí o pai morreu. Falou, agora José vai pegar a gente. E eles ficam com medo. José percebe que eles estão ali. E chegou a hora da gente fazer o acerto de contas. José vai matar a gente. José é poderoso, a gente não. José tem nome, a gente não. José é, a gente não é. Aí veja só o texto. José vem para eles e fala assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou, hein? Até o mal que está acontecendo na nossa vida, Deus está transformando em bem. Até o mal que trouxeram para a nossa vida, Deus vai transformar isso em coisa favorável. Até a maldição que proclamaram, até o mal que se levantou, Deus vai pegar isso e vai mudar, porque Ele é o Deus que transforma maldição em bênção. José disse: vocês criaram o mal, mas Deus fez o mal, pegou o mal e transformou em bem. Deixa eu te dizer, é possível que o mal alcance a vida de um cristão? É possível, mas o Deus que transforma o mal em bem, trabalha por você, trabalha pela tua casa, trabalha pela tua família, trabalha pelo teu lar. Então, meus irmãos, pode ser que o mal atinja a minha casa, eu não posso evitá-lo, mas amados, eu posso acreditar que ainda que o meu Deus tenha permitido que isso chegou ou aconteça, Ele vai transformar este mal em bem, e no final acaba melhor para mim, no final acaba melhor para você. Então, se você está passando uma luta, e às vezes você está dizendo: não, isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus, porque eu fiz isso lá atrás, isso é Deus, porque eu não fiz aquilo naquele dia, isso é Deus, porque eu falei mal do Bispo Júlio, isso é Deus. Eu quero te dizer, não é Deus não, mas Deus vai pegar isso e transformar isso numa bênção para a sua vida e para a sua família, que o Espírito Santo vai agir. Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está pegando isso e moldando, porque o que vem de Deus é bom.
o que vem de Deus é bom. Deus pensa coisas boas a seu respeito. Deus pensa coisas boas a respeito de sua família. Jeremias 29, 11, vamos ler, todo mundo conhece, ou deveria conhecer, é um texto famoso, mas olha o que diz Jeremias 29, 11, porque sou eu, diz o Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. E como é que é esse plano? Diz o Senhor, planos de fazê-lo, e não, mas tem Jó, olha Jó. Deus pegou o mal e transformou em, porque no final de Jó, ele tinha tudo em, porque bem sei eu os planos que tenho a respeito de vós, planos de paz e não de mal, com o desejo de fazê-los prosperar. Levanta a tua mão aí onde você está e diga: Deus, eu sei que o Senhor está cuidando. Eu sei que o Senhor me dá esperança. Eu sei que o Senhor tem um futuro bom para mim. E eu quero caminhar nessa tua vontade. O que a gente precisa entender é que a relação foi mudada. É por não ler bem as páginas do Antigo Testamento que as pessoas fazem confusão da fé. Tem muita coisa no Antigo Testamento que eu posso ler? Sim. Mas eu preciso entender o que ele diz para mim e o que Jesus diz para mim a partir das páginas do Novo Testamento. A relação que se manifestava no Antigo Testamento era senhor e servo. Mas a relação que o pai procura no Novo Testamento é pai e filho. O problema é que a gente acaba ficando meio psicopata. Porque a gente fica pensando entre dois pensamentos. Existe um Deus que se revela como pai, mas que no passado se revelou como Senhor. Então no passado a relação era Senhor e servo. E a relação Senhor e servo se dá onde? No serviço. Se você tem um empregado, um colaborador, você é o patrão, ele é o empregado. A relação é boa se o serviço for, e a relação é ruim se o serviço for ruim. Então, se eu faço certo, tudo certo. Se eu faço errado, tudo errado. Se eu fizer bem, benefício. Se eu fizer mal, punição. Mas quando vem o Novo Testamento, a relação muda. A ideia já não é mais senhor e servo. A ideia é pai e filho. Aí vem uma coisa. Quem recebe? Então não tem mais punição quando eu fizer o erro? Aí você troca a punição pela correção. Porque Deus corrige aquele que ama, e todos a quem toma por filhos. Então, se eu fizer o errado, o que eu vou ter? Correção. O que acontecer de errado Deus vai me colocar numa rota para que eu saia aperfeiçoado e corrigido. Isso lhe parece bom ou lhe parece mal? Então, até quando você está sendo corrigido, Deus é.
Jesus disse assim: se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Não se deixem enganar. Tudo que é bom, tudo que é perfeito, vem do alto, do Pai das luzes. Deus não é diabo, Deus não é o acusador, Deus não é o carrasco, Deus é um Pai amoroso, que até nas situações difíceis, ou está nos corrigindo, ou está aproveitando a maldição, para fazer uma bênção maior surgir na nossa vida. Fique de pé, por favor. Aleluia. Pegue sua Bíblia. Nós vamos ler um texto do Salmo 103. Essa semana, enquanto eu fazia as minhas anotações, eu coloquei, depois de ter estudado essas coisas que eu compartilhei com você, analisado os textos que eu trouxe para você, eu falei: Deus, eu queria um texto onde o Senhor revela a sua bondade, onde o Senhor condensasse toda a sua bondade e a gente pudesse percebê-lo como um Deus bom. Um texto. Eu sei que tem muitos, mas eu queria que o Senhor me desse um. E eu orei isso ao Senhor a semana toda. Hoje eu acordei por volta de 5 da manhã, eu comecei a meditar. E ao final desse tempo, esse texto, eu acho que encaixa para a gente fechar o nosso culto de domingo. Salmo de número 103, verso de número 1. E eu vou ler até o verso de número 11. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. E não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Que resgata a sua vida da sepultura, que coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. É disso que nós estamos precisando, gente. Saber que sua compaixão é infinita, que sua misericórdia se renova a cada manhã. Que a gente pode até ofendê-lo, mas ele não fica ressentido. Que ele é um Deus de perdão e amor. Ele é um Deus que abraça e abençoa. E ele enche de bens a nossa existência. Ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Mas ele é cheio de amor. O problema é que a gente está como aquela mulher, olhando só o momento e não olhando de forma mais ampla. Distraída com o problema e não percebendo a bondade de Deus na casa dela. Porque alguém poderia dizer assim: este profeta veio e me trouxe azar. Ou alguém poderia dizer: que sorte, hein? No meio do problema eu já tenho um profeta dentro de casa. Você percebe isso? É o povo dizendo para Moisés: Moisés, chega você perto de Deus, porque eu não vou chegar. Tem uns trovões, uns raios, uns relâmpagos, eu não entendo. Fique você aí. E Moisés disse: vem, gente,
Deus está naquela nuvem escura. Deus está naquela nuvem negra. Olha que coisa tremenda. Deus está naquela nuvem negra. Ah, mas Deus não é um Deus de luz. Mas a luz só faz sentido se é no lugar escuro mesmo. Então vamos entrar naquela nuvem que todo mundo diz que é ruim, porque lá dentro é o lugar do encontro com Deus, naquela nuvem chamada tempestade, naquela nuvem chamada problema. É atravessando por ela que Jó disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque os meus olhos te veem. Eu não sei o que você está atravessando, mas eu sei que a bondade de Deus vai se manifestar. Eu não sei o que você está atravessando, mas eu sei que o amor de Deus vai aparecer. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que o cuidado de Deus. Porque eu não vou ser como aquele rei que disse assim: ah, Deus trouxe a gente aqui foi para matar a gente. Mas o outro rei disse: não, Deus deve ter uma palavra aí. Tem algum mistério escondido que a gente não viu ainda. Aleluia, aleluia. Irmão, um otimista pode até fracassar, mas o pessimista já fracassou. Irmãos, eu prefiro esperar muito e receber a metade, do que não esperar nada e receber nada. Que a gente está precisando de aproximação. Quem aí tem vista boa aí? Não usa óculos aí. Quem aí tem vista boa aqui? Tem vista boa, irmã? Ah, legal, vem cá. Deixa eu fazer um teste com você. Vamos pegar vamos pegar esse texto aqui. Consegue ler? Daí? Esse salmo, consegue ler? Salmo 103:1. Bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Ok, agora dá um passinho para trás, pequenininho. Consegue ler o verso 2? Não, sério. Vai, lê, vai, vamos. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Dá só mais um passinho para trás. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Mais um passinho para trás. Que resgata a sua vida da sepultura e coroa de bondade e compaixão. Dá mais um passinho para trás. É boa mesmo, ela tá boa, porque é pequenininha a letra aqui do meu texto. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Um pouquinho mais. Vai mais um pouquinho, vai. Agora não dá, bispo, agora não dá. A mensagem mudou? Por que ela não consegue mais receber a mensagem? A mensagem é a mesma. Deus continua sendo bom. Deus continua cuidando. Deus continua amando. Mas o que acontece? É que à medida que a gente se afasta, a distância distorce. Diga comigo, a distância distorce. Sabe o Deus bom que ela está lendo aqui? Começou a ficar distante. E a verdade foi se perdendo. Você lembra onde você parou? Continua. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Qual é o problema? O problema é a distância. Porque eu tenho uma visão errada dele. Porque eu estou longe dele. Mas quando de novo eu me aproximo dele, de novo eu vejo o quanto ele é bom, o quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é cuidadoso, o quanto ele é poderoso.
Diga comigo, a distância gera distorção. E quando eu me aproximo, novamente, essa distorção desaparece. Quer conhecer Deus? Elimina a distância, que a distorção desaparece. Quantos querem estar mais perto dele? A mensagem nunca mudou, é a distância. E porque eu amo Jesus? Porque Jesus nos deu acesso, e pela cruz desfez a separação. Por Jesus fomos reaproximados do Pai. Vamos cantar essa canção? Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Quem crê nisso? Quer ver uma coisa? Não vai? Não vai? Nem de óculos? De pé. Consegue ler? Lê aí, lê o do 7. Pode ler o 7 aí diante. 7 aqui, ó. E ele manifestou o seu caminho a Moisés e os feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo, misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Agora vai. Pela graça. O que ele falou? Só pela graça. Quer dizer que se eu com a minha natureza não compreendo, Deus põe uma lente e me faz enxergar de novo. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Declara. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu vim falar com gente que está enterrando o seu talento, porque está com medo de errar na presença de Deus, porque vive com a ideia de punição. E eu quero te lembrar que Deus vai contigo na correção, vai te fazer melhor. Portanto, assim como o apóstolo Paulo, não me envergonho dos meus erros nem das minhas falhas, pois quando estou fraco, é aí, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza.
E aí eu quero que você entenda que a ideia é estar perto e não longe. Porque talvez eu conseguiria fazer com que todo mundo voltasse domingo que vem por meio de culpa. Faltando no culto de domingo, hein? Mas eu fico tranquilo. Porque eu sei que quem entendeu que Deus é um Pai amoroso, misericordioso e bondoso, não precisa de culpa nem cobrança para estar aqui no próximo culto. Porque o prazer de estar com o Pai supera a culpa, o medo, o desconforto. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, para todos sempre. Amém. Cante. Eu não sou mais